chegando lá nos Estados Unidos é o Eduardo Cardoso. Como eu já falei no início do programa, o Eduardo Cardoso ele fez parte, integrou aí o elenco da primeira versão de Pantanal. Foi uma das cenas mais marcantes aí, que foi a cena em que o personagem ele é engolido pela sucuri. Pantanal aí que novamente faz um feito e é um fenômeno, assim como foi um fenômeno lá nos anos 90 de audiência. É uma das poucas novelas, uma das poucas produções brasileiras que ameaçou reinar. Não vou nem falar que ameaçou reinar, mas que destronou a Rede Globo na época. Foram picos de quase 50 pontos de audiência e novamente fazendo história aí, sendo um maior fenômeno tanto de audiência como também nas redes sociais. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, André. Como é que você tá? Tudo tranquilo, e Prazer você? estar aqui falando com você na Boa FM, Piauí, Teresina. Eu é que agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Ele que voltou aí aos holofotes, né? Nessas 2 últimas semanas, muito tem se falado sobre você nas mídias nacionais, na Globo, UOL, Extra, enfim, vários sites nacionais mostraram, né? Aquela sessão Por Onde Anda com você. E assim, na hora que eu vi, eu falei, cara, eu vou convidar o Eduardo. Vamos ver se ele topa aceitar o nosso convite. Que bom, fico feliz por ter aceitado Legal, o nosso agradeço convite. aí. Porque você fez parte de uma das maiores produções, não só dos anos 90, mas eu acho que é da história da teledramaturgia brasileira. Sempre que se fala, né, em teledramaturgia brasileira, Pantanal tem que ser mencionado, porque foi um fenômeno gigantesco. Tudo que aconteceu, toda a história lá criada pelo Benedito Rui Barbosa. E assim, Eduardo, então, gente, como já falei, o Eduardo mora nos Estados Unidos, ele interpretou o personagem Roberto na primeira versão de Pantanal, um dos filhos do Tenório, que no remake, o personagem Roberto é interpretado pelo Cauê Campos, que eu acho que ele é um dessa nova leva de atores aí, eu não conhecia o trabalho dele. Eduardo, conta pra gente quantos anos você tinha quando gravou Pantanal? Bom, eu tive a felicidade de sair de uma novela e entrar na outra. Em 89, eu estava fazendo Tieta, e de 89 para 90 começou Pantanal. Então foi nos anos 89 e 90. Então você saiu de um clássico, porque Tieta também foi um grande fenômeno, para outro clássico, né? Em outra emissora. Sim, eu agradeço, né? O que aconteceu que foi que na década no final dos anos 80, né? A Rede Globo ela estava querendo fazer uma oficina de artistas, né? De atores jovens, porque eles tiveram a visão de que esse público mais jovem ia começar a ter mais impacto na televisão, um pouco diferente do que acontecia antes, né? Com papéis de mais destaque e tudo. Era para mais veteranos. Exato. Então, eles fizeram oficinas, né, peneiras, né, que eram ministradas por diretores, como o Carlos Wilson, Damião, Denis Carvalho. Tinham vários diretores que participavam. Antônio Calmon fazia parte da produção. E tiveram grupos, né? Então, eu, quando comecei fazendo papéis de criança, né? Minha primeira participação na Globo foi no Tititi, na primeira Tititi, né? Fazendo Luiz Gustavo quando eu era pequeno, o Ariclenes, né? Daí eu fui para comerciais e projetos, né? Teatro. Aí fui fazer Hipertensão. Eu era filho do Carlos Eduardo Dolabella, o Diogo, Saudoso irmão Carlos da Carla Eduardo Marins. também. E foi quando eu conheci Wolf Maia, Carlos Magalhães, né? E quando o projeto da Tieta veio, eu fui convidado, fui indicado por eles a fazer parte dessa peneira, dessa oficina, né? Uhum. Que foi responsável por uma leva bem grande de atores, né? Jovens, dessa época que foi feito a Tieta, Top Model, aí depois o pessoal do Top Model fez Vamp. Então, nesse projeto, eram sei lá, centenas de atores de toda a parte do Brasil. E aí, vamos supor, 500, 300, 100, 50, 30, né? E aí eles pegaram esse grupo e resolveram que eles iam trabalhar com esse grupo, iam evoluir esse grupo.
para poder colher frutos, né, breves e de diferentes projetos, né? Então eu tive a felicidade, né, me lembro que na época o teste foi com a Gabriela Duarte, fizemos, inclusive foi cena eu gostei muito porque a cena final, né, da peneira foi dos Anos Dourados, que era uma minissérie que eu gostava muito. Então foi bem legal, né? Aí a primeira novela que vinha depois desse projeto era Tieta, e ao mesmo um pouquinho depois viria Top Model, né? Então eu, Danton, Jonathan, Renata Castro Barbosa, Guga Coelho, nós fomos selecionados para Tieta, e um outro pessoal, Rodrigo Pena, Marcelo Garcia, Marcelo Faria, Pedro Vasconcelos, enfim, um outro pessoal foi fazer a Top Model, né? E aí depois eles foram direto para a Vamp e nós seguimos, né? Eu tive a oportunidade de fazer a Tieta, eu era moleque sabendo. E foi um projeto bem interessante. Daí, pode perguntar. Você fazendo esse balanço aí da sua carreira, né? São produções dos áureos tempos dos anos 80 e começo dos anos 90, que foi o caso de Pantanal. Você olha para esse passado com aquele saudosismo, tipo de, como eu queria fazer tudo outra vez, ou não? Você tem aquele saudosismo, mas aquele saudosismo que não, tá na caixinha, fechei a chave, ficou lá no passado, ficou só a lembrança. Bom, vou aproveitar sua segue, sua deixa, que você falou, como você vê? Eu vejo com óculos, porque na minha idade agora eu preciso botar óculos para ver melhor, então vamos lá. Agora que eu vou ter óculos, a gente pode falar melhor. Olha, eu acredito que as coisas acontecem por uma razão, né? E é que nem aquele filme Back to the Future, que é De Volta para o Futuro, né? Se você trocar uma peça, um componente do seu passado, o seu futuro seria diferente, né? Então, por exemplo, uma coisa que você troca, que você deixa de fazer, se você botar para frente no futuro, você não vai ter aquela pessoa na tua vida. Então, eu acho difícil a gente se arrepender de ter feito coisas, até coisas negativas, porque você aprende com coisas negativas também, né? Então, eu tive uma carreira, posso até dizer, interessante para ser uma criança, um adolescente. Só que eu tive também situações desagradáveis, como violência no Brasil. No Rio, no espaço de 2 anos, eu tive 2 situações bem desagradáveis, com uma arma na cara. Esse foi um dos motivos que fez você ir embora para fora, para os Estados Unidos. Exatamente. E eu também tinha um relacionamento primeiro, que teve suas dificuldades, eu tive uma filha cedo, e foi uma tentativa de querer fazer uma coisa diferente. Eu tive a oportunidade de fazer uma última novela. Depois do Pantanal, a Manchete nos deixou contratados por basicamente quase foi 1 ano e meio de contrato. Assim. Normalmente a novela são 8 meses, né? 7 meses, 6 meses. A gente ficou contratado ainda uns 6 meses depois da novela, entendeu? Que a ideia deles era manter o elenco para fazer outros trabalhos. Infelizmente houveram problemas, né? E eles acabaram sendo vendidos, fecharam tudo. Faliu a Manchete, né? Então, quando o Pantanal acabou e a Manchete, né, se dissolveu, deu aquele vazio normal, né, de você querer fazer coisas e tudo. Ainda existia uma certa competição, um certo preconceito pelo fato de terem saído da Globo e ter ido para a competição, entendeu? Até porque se você tem um peso grande, você consegue segurar. Mas se você está começando na sua carreira, você pode ter umas certas consequências, entendeu? Então, Fala. Depois que acabou o Pantanal, né, que foi todo aquele estrondoso sucesso, e surgiram convites, você chegou a ser sondado para outros trabalhos em outras emissoras, ou não? Olha, eu fiquei vivendo do momento, né, fiz Gugu, Silvio Santos, programas desse tipo, né, e tive a oportunidade de fazer comerciais, né? Depois fiz Você Decide, fiz projetos assim independentes, pontas, né? coisas menores. Mais curtos. E
como eu falei, infelizmente, fiz teatro, né? Fiz o Despertar da Primavera, que foi um projeto maravilhoso. Tive a oportunidade dessa peça acompanhar e fazer em duas versões diferentes, em diversos teatros no Rio. O Caio Junqueira fez essa peça, o Barrichelli chegou a fazer no começo, saiu, André Felipe. Foi uma peça bem interessante, né, o Despertar da Primavera. E aí fiz Você Decide, fiz outros projetos e aconteceu eu acabei me envolvendo no relacionamento e tive filho cedo, minha filha nasceu cedo, nasceu prematura. A emoção, você poder estar atuando, você tem que estar sempre fazendo coisas, né? Eu não sou dessa geração agora de internet, né? Eu sou old school. Por exemplo, eu não sei se eu conseguiria me adaptar a essa coisa de ficar alimentando cliques e fãs toda hora, porque isso é uma coisa meio... Eu sou um cara meio privado na minha vida pessoal, entendeu? Entendi. Então, naquela época eram cartas, né? As pessoas mandavam cartas, você via... Hoje em dia você tem muito material, que você tem trolls, você tem gente que gosta de te malhar, é complicado. Eu acho que você tem coisas positivas e negativas, né? Então, enfim, eu tive esses problemas com violência, resolvi vir para cá para passear e quando cheguei aqui achei que era um desafio diferente, que era uma coisa que eu gostaria de tentar, morar num país diferente. Que ano era esse, Eduardo? Isso foi em 99. Foi quando eu vim para cá e aí no dia 10 de janeiro de 2000 eu vim de vez. E tô aqui há 22 anos, me divorciei, conheci minha esposa, fiquei um ano sozinho, saindo, passeando, conhecendo, divulgando, sabe? E aí conheci minha esposa, casei de novo, tenho 3 filhos com ela, tenho uma filha do primeiro casamento, tenho 3 com a minha esposa. Então não posso dizer que eu me arrependo. Claro que dá saudade, claro que dá bate saudosismo, claro que, né, você ser ator, inclusive eu sempre falei isso, né, porque você tem que trabalhar na tua cabeça, que é uma coisa difícil, né? Você mexe com a emoção, você mexe com o brilho, você mexe com o teu ego, né? Então você, na minha opinião, né, inclusive eu até li uma entrevista da Ângela Leal e me surpreendi porque ela falou coisas que eu sempre pensei, mas eu nunca tinha lido nada. Eu falei de mim mesmo. Ninguém é nada. Inclusive eu conversei com o Neco, Ernesto Pico, esses dias e a gente estava conversando sobre isso mesmo. Ninguém é nada. Nós estamos. Né? O verbo to be, em inglês, né? Ser, estar, I am, é mais propício para entender a carreira de ator. Você não é, você está. E você pode estar com 10 anos, você pode estar com 20, você pode estar com 50. Eduardo, tava incrível essa sintonia nossa, porque eu fui dormir ontem com essa frase na cabeça, você acredita? Eu tava lendo uns pensamentos budistas aí na internet e me veio essa frase: ninguém é, a gente está. E eu fui dormir ontem com ela na cabeça. Que bacana você ter citado, porque ontem eu me conectei muito com esse mantra de vida aí, né? Que é uma coisa que a gente tem que se apegar, né? Porque, vamos falar a realidade. Dos meus amigos, né? Da minha geração, Fábio Vila Verde, Roberto Júnior, eu, Igor Lage, Jonathan Nogueira, tem milhares, tem centenas, né, de colegas que participaram, né, de projetos, tudo. Aí você tem o Danton, você tem o Celton, são 2 que eu falei, estão aí fazendo coisas a vida inteira fizeram, né? Então você tem que trabalhar a sua cabeça, porque senão você fica maluco, entendeu? Eu sou um cara que eu não quis ficar vivendo de saudosismo só e de passado, você tem que mover para frente, como eu falei. Não quer dizer que eu não vá deixar de fazer, mas nesse momento eu estou fazendo isso, nesse momento eu estou fazendo aquilo. Inclusive nos Estados Unidos, uma das coisas positivas daqui é que você vive 100 anos em 5. Você é um país que você chega, eu já fiz tudo que você puder imaginar, eu já fiz nesse país, entendeu? Então, você é treinado, eu já fiz laminação de barco, eu já fui chaveiro, eu já fui instrutor de polícia, eu já fui tradutor, eu já tive empresa de construção, já tive empresa de marketing, trabalhei com vendas por mais de 15 anos. Então você tem que se adaptar. Hoje eu trabalho com o governo, trabalho no USPS, que seria os Correios daqui. Eu estava vendo aqui. Mas
É uma empresa nos moldes dos Correios aqui no Brasil, né? Seu E o trabalho. SPS, United States Postal Service, que é a empresa de Correios daqui, né? E vendo propriedades, tenho licença de real estate, que é para vender propriedade. Mas fiz projeto fiz um comercial da Mass Housing, que é uma empresa de hipoteca de casas lá em Massachusetts, que é um local que tem um polo de brasileiros muito grande, né, no norte dos Estados Unidos. E gostaria muito de fazer dublagem remoto, porque achava uma coisa que eu poderia fazer daqui. Fiz dublagem no passado na Herbert Richards, aí no Rio. E gostaria de conectar. Tenho muita vontade de fazer cinema. Fiz teatro na minha vida, fiz muito comercial. Hoje vivemos fiz também novelas, a era dos streams, né? Hoje a era dos streams está uma força total, então de repente uma série em algum desses canais. Exatamente. Agora... Mas fala do Pantanal. Você queria falar do Pantanal e a gente acabou desviando. Não, mas o bom é porque a gente antecipou a segunda parte da nossa entrevista, da nossa pauta, Desculpa. Que era sobre a sua vida nos Estados Unidos, como você está vivendo atualmente, se você toparia, né, fazer novos trabalhos, e você já resumiu tudo isso em uma frase incrível que é... Toparia. Se você me perguntar assim, você gostaria de morar no Brasil de novo? Infelizmente a minha resposta seria não. Nós sabemos e te entendo e compartilho desse sentimento, porque tá cada vez mais difícil. Eu acredito que a gente não está vivendo um momento legal agora. Eu acredito que tem tudo para melhorar, mas não está vivendo. Vamos deixar por aí. Tem tudo para melhorar, mas agora eu acho que é o pior momento. Infelizmente eu perdi meu pai para a Covid, né? Foi um dos primeiros aí, foi dessa para outra em abril de 2020. Não estava esperando perder meu pai, era uma pessoa cheia de vida, super saudável. E, enfim, aí faz a gente analisar tudo. Essa pandemia que a gente viveu foi uma coisa, quer dizer, é uma coisa, né, grotesca. É bom para colocar os pés no chão e ver que a gente tem que dar valor a coisas que normalmente a gente take for granted, que seria em inglês, que a gente acha que é garantido na vida, entendeu? E são coisas simples, né? E acho que foi de tudo que você tem que tirar um positivo, né? E o positivo desse Covid, eu acho que é você olhar um pouco para dentro de casa, ver que você pode ser self-sufficient, que você pode ter uma vida, enfim, dar valor a que você tem, né? Porque nada é garantido, né? Não é nada fácil, né? Porque você ser sido obrigado a ficar recluso durante muito tempo, né? Muitas oportunidades que se perderam. E, infelizmente, eu não sei se você concorda comigo, Eduardo, que acho que muita gente ainda não aprendeu a lição. Acho que teve gente que voltou dessa pandemia pior do que estava. Mas, enfim, eu acredito ainda que as coisas possam melhorar aí no futuro breve. No futuro, tomara que seja um futuro breve, né? Assim esperamos. Pelo andar da carruagem não vai ser um futuro breve, mas a gente não pode perder as esperanças. Eu não gosto de me meter muito na parte política do Brasil, né? Porque eu não moro aí, eu não me dou esse direito, tá? Mas eu tenho familiares, tenho pessoas que eu amo, tenho amigos, né? Então eu espero o melhor para o Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos eu falo porque eu moro aqui, né? Eu voto aqui. Eu acho que nós voltamos, né? 10 anos, 20 anos para trás, com o que aconteceu nos Estados Unidos aqui nos últimos anos. E agora melhorar e tentar mover para frente de novo, entendeu? É o que eu poderia dizer. Eu tenho certeza que a gente vai seguir os passos dos americanos e mudar essa... Espero, porque não tem como estar pior. Vamos falar de Pantanal agora. Vamos falar de Pantanal. Vamos pro Pantanal. Falamos muito aí sobre a sua carreira, sobre trabalhos que você fez, enfim. Eduardo, durante muito tempo, acho que enquanto a novela esteve no ar, ou até mesmo pós-novela, acho que a frase que você mais ouviu foi: o jovem que foi engolido pela sucuri. Né? Olha lá o ator que foi engolido pela sucuri. Porque foi uma das cenas mais marcantes, né? Como eu já falei, o personagem do Eduardo, o Roberto, ele é engolido por uma sucuri na reta final da novela, lá na versão da Manchete. E eu fui rever a cena
enquanto eu preparava a sua pauta da nossa entrevista, e eu não me lembrava que o matador lá, acho que o Tenório contratou, ele fica vendo a cena, ele fica vendo você sendo atacado pela cobra e não te ajudou, né? Esse eu acho que foi o racional do Benedito, né, de ter escrito a série. Aliás, né, falando um pouquinho de como foi receber essa notícia. Vamos... Né? Gostava muito da novela, tinha uma interação muito grande com a Rosa Maria Moutinho, com Ernesto Pipo, Tarcísio Filho, Luciana Dami, Antônio Petrin. Foi um bato, porque você acaba se ligando nas pessoas. A gente fazia muitas cenas almoçando, jantando. Eu não sei como está sendo essa versão, mas a versão original, até eu acredito que por uma questão de posição no mercado na época, ela era mais longa, ela foi bem longa, né? Aquela novela ela era para durar um tempo, ela se estendeu por uns 2, 3 meses mais, pela resposta do público. Isso, né? Eu comprei um livro do Nelson Xavier, se não me engano o nome dele, que é sobre a história da teledramaturgia brasileira. E no livro ele fala que Pantanal foi esticada justamente pela como estava um fenômeno de audiência, né? Batendo a audiência da Globo. Aí resolveram dar essa esticada. Te deixando informado sobre como está o atual momento do teu núcleo, né, nessa versão atual, por enquanto eles não foram pro Pantanal ainda, tá? O Tenório entre Rio de Janeiro e Pantanal, e Mato Grosso, eles ainda não foram. Só quem foi o Marcelo. O Marcelo foi o Tarcisinho lá na versão 90, né? Se não me falha a memória. O Marcelo foi o Tarcisinho. Uma pergunta, você falou aí que agora já percebeu uma diferença. Não é São Paulo, é Rio? É São Paulo, desculpa, eu falei Rio, né? Não, é São Paulo. O núcleo, o núcleo de vocês é São Paulo, eu confundi. Sim, porque até achei curioso, que realmente eu não sabia. Porque uma coisa que eu tentei fazer, que é aquilo, né? Você vai atuar na Tieta, eu era baiano. Então eu tentava falar com sotaque mais nordestino, certo? E no Pantanal era paulista. Eu tentei falar com um sotaque mais paulista. Eu sou carioca, então por isso que eu ia falar, porra, agora que foi a versão do Rio, entendeu? Enfim, mas foi. O que eu estava dizendo é que as cenas, né, o Tarcisinho fez o Marcelo. E a gente tinha muitas cenas de comer, de almoço, de janta, que era a parte que mostrava o Tenório sendo, vamos falar claro, o Tenório era um crápula para a mulher dele, né, um canalha para a mulher, machista, dominante, mas também de uma região culturalmente diferente, né? Então você também não pode também colocar exatamente, né, o cara de uma metrópole numa cidade menor, country, e esperar o mesmo resultado. A cultura a gente não pode querer separar, porque as coisas caminhavam dessa maneira e é meio difícil separar. Mas, sim, mostrava ele sendo um crápula para a família dele, com a mulher, né? E sendo um cara rude, né, rudimentar, mas tentando se adaptar melhor na vida de família de São Paulo, com os filhos, né, tentando ser uma outra pessoa, vamos dizer assim. Então, apareciam muitas essas cenas de família, de coisa que ele não fazia na casa dele tanto, entendeu? E sobre a cena aí, né, a cena marcante da novela. Vendo os bastidores, eu li que você falou que você gravou com a jiboia, né? Você mesmo gravou a cena, não teve dublê. E que usaram até um tubo de gás carbônico que era pra cobra ficar desacordada. Mas você teve um incidente com a cobra. Você acha que você chegou a ser mordido pela jiboia? Algo assim, não foi? Foi. Então, era isso que eu tava... Obrigado por você ter me lembrado. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei muito triste, né? Porque tinha essa interação com eles quando eu li que eu ia morrer. Fiquei chateado. Chorei. Foi um baque, né? Recebeu a sinopse. Foi final da novela, eu falei. Aí conversei com alguns atores, conversei com o Neco, conversei com o Magalhães, diretor. Falou, Dudu, eles me chamam de Dudu, né? Você tem a oportunidade de fazer uma coisa que é bem interessante, que é morrer numa novela. Porque você morre, você fica marcado pra novela. E ainda mais na história da... engolido por uma sucuri, que é a coisa exatamente, que nunca teve. Exatamente. Então, tente fazer o seu melhor, entendeu? E marcar isso que você tem, trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, quando a gente foi gravar a cena, eu recebi os capítulos, né? No estúdio, li, fiquei triste, tudo. Aí tive essas conversas, me encorajaram. E quando fomos para o Pantanal gravar a cena, a dita cuja, eu me assustei, porque eu vi uma caixa grande, né?
com aquela tela. E aí eu perguntei, o que é isso? Do mesmo avião que eu fui. Né? O avião vai para Campo Grande, aí você pega aquele tepo-tepo e vai para o Pantanal, né? Para a Fazenda Rondon. E aí eu falei, o que é isso? Eles falaram, é a cobra. Eu falei, mas que cobra? Ele falou, a cobra cena que você é uma mulher. Ah, tá. Eu pensei, eles vão fazer uma montagem, tudo, né? Aí eu falei, não, o cara, um dos assistentes lá falou, não, você vai fazer a cena com a cobra. Eu falei, ah. Aí eu falei, puta, eu fui essa viagem inteira preocupado, tentando entender como que ia acontecer. Quando chegou lá, eu quis conversar com o Magalhães. Eu falei, o Carlos Magalhães, diretor. Eu falei, Magalhães, que é isso, cara? Essa cobra, como é que é essa história? Os caras estão me zoando, né? Me sacaneando. É uma brincadeira, né? Ou não. Ele falou, Dudu, você quer marcar essa novela? Eu quero. Você quer fazer um negócio que vai ser bom para sua carreira? Eu falei, quero. Então você abre sua cabeça, para de frescura e faz o que eu estou te falando. Eu falei, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça uma cena com a cobra. Eu falei, mas o que vamos fazer? Por isso que eu trouxe esse perito aqui, tem um tubo de gás carbônico, você vai ter uns dias aí para fazer laboratório com a cobra, aprender a manusear, aprender como lidar, perder o medo. E aí foi isso que a gente fez. Durante os dias seguintes, eu tive a oportunidade de aprender sobre réptil, né, cobra, como pegar a forquilha pela cabeça e tudo, né? E... estranho, tá com um negócio aqui na tela, não tô entendendo. E aprendi, já estava me sentindo mais confortável, tirei fotos com a cobra e tudo. Só que na hora de fazer a cena, a cobra, ela é um animal fortíssima, né? Ela é uma jiboia, é músculo puro, né? Então eles tentaram colocar gás carbônico na cobra para a cobra dar uma amolecida e eles conseguiram controlar melhor. Só que o efeito não funcionou. A cobra ficou mais agitada, entendeu? Então foi um pouco desafiador, porque os caras tiveram que ficar segurando a cobra, a cabeça da cobra, e ela se movimentando muito. Então quando ela pegou no meu joelho, a cena foi na água. Ela ficou muito escorregadia e ela começou a apertar meu joelho. E teve uma hora que ela soltou e ela quase me pega num local bem desagradável. E os caras seguraram, entendeu? Então foi uma coisa assim, eu fiquei bem apavorado na hora, mas eu tinha a equipe toda lá me ajudando, né? A cena demorou um tempo para ser gravada, porque teve esses desafios. E é isso. E realmente, como você falou aí, eu acho que agora é outro nome, tá? Mas na versão original, a moral da história foi que o Tenório foi contratar uma pessoa para assassinar inimigos, né? Para matar o Zé Leôncio, a família do Zé Leôncio, o Alcides. E acabou que esse próprio cara viu o filho dele sendo morto por uma cobra e não fez nada. Eu até li que nessa versão eles vão tirar a cena da cobra e o Roberto vai ser assassinado diretamente por esse matador. Foi o que eu li também. Eu até fiquei pensando assim, por um acaso, né, como você mencionou aí, eu acabou que me lembraram dessa cena e entraram em contato comigo, fiz algumas reportagens. E eu pensei assim, será que o escritor, né, vai querer mudar um pouco o que o avô dele fez, porque esse spoiler, né, que já foi revelado, que aconteceu, de repente ele deixa o Roberto vivo, vai saber, né, para mudar. E Rafael, desculpa, Eduardo, porque eu falei aqui com um convidado que é o Rafael. Eduardo, me diz uma coisa, você ainda mantém contato com os atores do seu núcleo? A gente tinha o Ernesto Piccolo, que fez o seu irmão, o Tarcisinho, que você citou agora, a Rosa Maria Murtinho, e também teve o ator que interpretou o Tenório, que é o Antônio Petrin, mas eu já li que ele não curte muito falar de Pantanal. E a Giovanna Gold, que era a Zefa, né? Icônica Zefinha, que é o seu núcleo. Você tem contato ainda com esses outros atores? Olha, eu confesso que eu sou novo para social network. Eu nunca fui muito ativo nessas coisas de rede social. Por uma opção, né? Por uma opção, por seguir outro caminho e tudo. Desde que começaram essas entrevistas, eu acabei pedindo para meus irmãos me ajudarem, ativaram social network. E eu consegui, através do social network, eles me viram e entramos em contato. Então, nessas últimas 2 semanas, eu diria assim, né? Eu tive contato com a Giovanna Gold, com a Luciana Adami, que é a Guta. A Guta. Tinha a Guta. Com o Ernesto Piccolo, que era meu irmãozinho, né? Inclusive, nós fizemos hipertensão juntos também, antes, né?
Então já nos conhecíamos e tenho um carinho muito grande por ele. Tive contato com a minha mãe, a Rosa Maria Moutinho, nós entramos em contato. E realmente os únicos dois que eu ainda não tive contato desse núcleo foi o Antônio Petrin e o Tarcisinho. Mas o resto a gente tem conversado. É o seguinte, Eduardo, os bastidores de Pantanal são os acontecimentos à parte. Esse elenco, quando posta... Pantanal virou um fenômeno aí nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter. E quando a galera lá, o elenco, posta os bastidores, mostra através dos stories, a galera vai à loucura. Eu, particularmente, gosto muito. Como era a rotina de vocês lá na tua época, na tua Pantanal? Como era a rotina de gravação de vocês? Tinha muita festa lá nos bastidores, né? Porque era uma galera muito jovem. Quais assim, as lembranças que você tem da época de gravação lá no Mato Grosso do Sul? As lembranças que eu tenho é que a gente tinha um contato muito grande com a natureza. O timing de estar no Pantanal era um timing diferente do timing da cidade grande, né? Uma das coisas que eu me lembro, que foi bem marcante, é que a gente chegava lá, a gente tirava o relógio. Era uma regra. Você chega no Pantanal, você tira o relógio. Você olha para o céu, você olha para o sol, você sabe a hora de comer, sabe a hora de deitar, a hora de... Você seguia pelo ambiente, como você se sente, mas você não tem relógio, tá? Pelo menos era assim na minha época. Não tinha luz, quer dizer, era gerador. Então, muita coisa que era feita que necessitava eletricidade não tinha essa mesma facilidade, né? Como hoje não tinha internet, obviamente. O avião que ia na fazenda Rondon era um avião por semana, dois, entendeu? Então a gente ficava meio que ilhado, né? Então eu acho que a gente aproveitava muito a natureza, tomava banho no rio, com jacaré, com piranha. O Antônio Petrin, inclusive até achei essa reportagem, coisa que a gente esquece, né? Ele ele apresentou uma peça de Beckett ao vivo para todos nós como presente. Foi uma coisa maravilhosa de ter assistido essa peça dele lá, para os atores, né? Inclusive, se fosse hoje em dia, talvez tivesse sido gravado, televisionado, né? Tipo, feito um record daquilo, né? Mas não me lembro, não acredito que tenha sido. Não me lembro se alguém chegou a filmar. Mas ele fez uma apresentação de uma peça de teatro que ele tinha, né? De Beckett, que ele tinha estudado durante muito tempo, e ele apresentou no Pantanal. Haviam churrascos, cada um ia para os seus cantos. Eu tinha uma relação muito próxima com a Cristina Oliveira. Por motivos pessoais, nós éramos muito amigos. Né? E então, era um núcleo diferente, né? Porque ela se relacionava com um jovem na época e eu era da mesma idade. Eu sei que a gente conversava muito. Era o menino, né? Do Polegar, o William? O Rafael. Rafael William. Então eu acabei me tornando camarada do Rafael na época, por conta de shows que Silvio Santos, Gugu e tudo, e através dela, né? Então nós éramos amigos e eu era muito amigo dela, tinha muito carinho por ela, é uma pessoa maravilhosa, inclusive chegamos a dividir quarto na época lá. Enfim, foi uma pessoa muito bem legal no Pantanal para mim. Então era isso, era muita conversa, muita prosa. Me lembro de nego tacando, a gente sabia que eu não gostava muito de sapo, o nego jogou o sapo boi na parede, caiu, eu fiquei assustado. Enfim, coisas, piadas. Era um confinamento à parte, né? Era quase um Big Brother Brasil. Era tudo confinado. Sim, com certeza. Porque vocês viveram... Imaginando, olhando agora o que eles têm acesso, né? Tudo diferente. Acredito que iluminação, luz, a internet, era outro mundo. Mas eu li uma... Tenha sido parecido, não. Eu li uma entrevista da Bruna Lismeyer, que fez a Madeleine na primeira versão, que ela falou que era isso que eu falei, era um confinamento à parte, né? Porque eles, mesmo com a internet, com todas as tecnologias, eles estavam lá no mundo, quase um mundo paralelo, só deles, só do elenco, né? Era só entre eles a vivência, como foi a vivência de vocês. Agora, nessa parte selvagem, eu gosto muito de saber, eu gosto muito de ler entrevistas do elenco de Pantanal, porque, enfim, estavam no Mato Grosso do Sul, fauna riquíssima, naquela época era uma fauna mais riquíssima ainda,
E claro, né, todo aquele bioma tem bichos por tudo que é canto. E eu li você falou na Cristiana Oliveira, eu li uma entrevista eu vi uma entrevista da Cristiana Oliveira no podcast do Sérgio Malandro, que ele perguntou, né, sobre essa questão dos perigos da natureza, os perigos selvagens. E ela disse que quando dava 6 horas da tarde, vocês não podiam sair da fazenda que vocês estavam hospedados por conta dos perigos de bichos e tal. Você teve alguma situação de você com, sei lá, algum jacaré, onça? Cara, eu me lembro que a gente foi pescar à noite, eu nem pescar sabia, mas a gente foi pescar à noite, e aí tinha aquele lance da lanterna nos olhos do jacaré, quem gostava, né, atira no meio, eu não gostava de caçar, mas pescar, nós pescamos à noite, foi uma coisa muito doida, me lembro até do diretor, Marcelo Barreto, ter ido com a gente. Me lembro muito de cavalo, né? Teve uma situação que eu peguei um cavalo selvagem, vamos dizer assim, né? Uma selvagem, um cavalo arisco. Estar aqui falando com você na Boa FM, Piauí, Teresina. Eu é que agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite.